Oi pessoas, tudo beleza? Espero que vocês estejam bem e hoje a gente vai dar continuidade então à nossa quarta semana de estudos. A gente vai continuar corrigindo as atividades lá do livro de atividades, tá? Então pega lá teu livro, lá na página 11, onde fala ciclo evolutivo das estrelas, tá? A gente vai corrigir. Espero que você tenha feito essas atividades que foram pedidas aí ao longo das aulas. E agora a gente vai, então, corrigir, vamos confrontar aí com as respostas de vocês, para ver se está tudo certinho. E se vocês tiverem alguma dúvida, manda lá no WhatsApp ou anota aí, a gente resolve na live, tá bom? Então vamos lá. O exercício 17, lá da página 11, gente. Livro de atividades, hein? Tem algumas palavras aqui e os conceitos. Então você vai relacionar os conceitos a cada uma dessas palavras. Então, na letra A, união de dois núcleos atômicos que resulta na liberação de energia. Quando a gente pensa em união de núcleos, a gente tem lá a ideia da fusão nuclear. Na letra B, composto de gás contendo átomos e moléculas isolados e minúsculos grãos de poeira. Então, que composto é esse? É o meio interestelar. Na letra C, ação de atrair nuvens de poeira e gases frios, né, a uma região central, formando núcleos densos e frios. Então, essa ação ali, quando tem a ideia de atração, de juntar, é a ideia de colapsar. Tá? Na letra D, região com uma enorme nuvem de gás e poeira interestelar. Que região é essa? A nebulosa. Letra E, força derivada da liberação de energia causada pela fusão nuclear no núcleo das estrelas, no núcleo de estrelas, é a pressão de radiação. Tá? Então, essa era a questão 17. Na página 12, a questão 18 está falando com relação à origem de uma estrela. E aí tem as várias alternativas e era para você assinalar qual é a que melhor exemplifica a origem de uma estrela. Eu espero que você tenha assinalado aí a letra B, que fala que a ação da gravidade faz com que a poeira e os gases formem uma massa que atrai cada vez mais poeira, dando início à fusão de pequenos átomos que se tornam maiores e vão liberando energia. Então, assim que se define a origem de uma estrela. Na questão 19 tem a cruzadinha e eu vou começar aqui então com a primeira palavra na horizontal, que a maior parte da vida de uma estrela se passa nessa etapa. Então a gente tem ali que é a sequência principal, né? Aí agora aqui na 3, ciclo em que a temperatura da estrela se aproxima a 10 a sétima K, lembra que esse K é a escala Kelvin, tá? Que é a escala utilizada na comunidade científica, e consegue fundir hidrogênio transformando-o em hélio. Então a gente já marcou aqui pré-sequência principal. E a 4, fase em que o núcleo denso começa a colapsar mais rápido na parte interior do que nas partes externas, a própria estrela, né, que é o início de tudo, é primitivo. E na sequência, então, para finalizar aqui na vertical, é a etapa em que as estrelas podem se transformar em anãs brancas, estrelas de nêutrons ou buracos negros, é o estágio final no ciclo aí da evolução estelar. Daí lá na questão 20, está falando qual é a importância da força gravitacional para a formação de estrelas e que força age em sentido contrário ao da força gravitacional para a formação de estrelas. A gente pode pensar lá que a força gravitacional ela vai unir lá os gases e a poeira cósmica. Eu coloquei aqui de uma forma bem simplificada, espero que você descreva aí de uma forma mais completa para você poder estudar. E a força que age no sentido contrário é a força das moléculas, né, dos átomos que vão tentar ali sair do núcleo da estrela, tá? Então, as moléculas que estão no núcleo, elas vão agir em sentido contrário à força gravitacional. Não esquece de completar ali, tá? Questão 21, explique cada tipo de nebulosa, quanto ao comportamento perante a luz.
Então, com relação ao comportamento delas perante a luz, a nebulosa de reflexão, ela espalha a luz das estrelas que estão próximas. A nebulosa escura bloqueia a luz de outras estrelas. E a nebulosa de emissão brilha por causa da radiação de outras estrelas próximas. Então veja se você colocou algo parecido com essas ideias aqui que eu coloquei. Aí na página 13, no exercício 22, por que na fase de protoestrela, então naquela fase bem inicial lá, né, lembra que proto primitivo, né? Por que na fase de protoestrela o tamanho é maior do que na fase final? Então, o que acontece lá? Então, pensa que nessa fase aí, as partículas estão se juntando, estão colapsando. Então, por isso, o volume é maior se for comparado lá com o estágio final. Na questão 23, qual é a relação da massa das estrelas com a formação dos elementos químicos? Então, quanto maior a massa da estrela, maior vai ser a força gravitacional, né? E mais complexos os elementos químicos que se formam pela fusão nuclear. Lendo lá da sequência dos elementos químicos, então, por exemplo, lá começa lá o hidrogênio, daí 2 hidrogênios vão se juntando, vão formando hélio, e daí, à medida que, quanto mais massa tem a estrela, mais complexos vão ficando aí esses elementos químicos, tá? Através da fusão, né? A fusão dos núcleos. Então, é essa a ideia aí, basicamente. Espero que vocês tenham também feito parecido com isso. Questão 24, tem os elementos químicos aqui, né? E a ideia é colocar os elementos que são formados de acordo com cada massa dessas estrelas. E claro que dá para repetir os elementos, porque eles se formam aí numa sequência, né? Então, vamos começar ali na primeira, a massa entre 0,08, a massa do Sol, e 0,45. Então, nesse intervalo aí de massas, forma-se a junção lá, né, do hidrogênio, transformando-se em hélio. Na alternativa B ali, está falando da massa entre 0,45 a massa do Sol e 10 massa do Sol. Então, nesse intervalo ali, forma-se, tem o hidrogênio lá, né, vai se formar hélio, carbono e oxigênio. E na letra C, a massa entre 10 e 25, tem todos aí os elementos químicos que foram mostrados aqui em cima. Tá? Eu coloquei só os símbolos para a gente relembrar um pouquinho e para facilitar também. Então, próximo lá, página 13 ainda, exercício 25. Completar aqui as lacunas com uma dessas palavras aqui. Então, massa inferior a 0,08 massa do Sol não se transforma em estrela. Na fase de protoestrela é chamada de anã marrom. Massa entre 0,08 e 0,45, primeiro ela se expande, virando uma gigante vermelha. Com o tempo ela se esfria e se torna, no fim do ciclo, uma anã branca. Na letra C, massa entre 0,45 e 10, ela primeiro vai se expandir, virando uma gigante vermelha. Aí ela se expande novamente e se transforma em uma supergigante vermelha. Depois ela vai colapsar e vai se tornar uma anã branca. A letra D, massa entre 10 e 25, primeiro se expande, tornando-se uma supergigante vermelha. Depois, por causa da pressão de radiação, ela torna-se uma supernova. E por fim, o núcleo colapsa, tornando-se uma estrela de nêutrons. E aí a massa entre 25 e 100, massa do Sol, seu destino final é se transformar em uma supernova e o seu núcleo colapsa, formando um buraco negro. Tá? Então, à medida que a massa vai aumentando, acontecem então essas transformações. Tá? Questão 26, lá no finalzinho da página 13, tem a ver lá com a temperatura da estrela e a cor. Tá? Então eu espero que vocês também tenham lido, buscado a resposta na unidade, lá nos textos, né? E marcado ali a letra D, que varia lá respectivamente da temperatura maior para a menor
pelos tons azul, branco, amarelo, laranja e vermelho. Aí lá na página 14, a questão 27 para marcar verdadeiro ou falso. Então, estrelas com massa próxima à massa do Sol e temperatura de 6.000 kelvins apresentam a cor amarela, verdadeiro, né? Estrelas com as temperaturas mais elevadas e maiores massas apresentam a cor azul, verdadeiro. Estrelas da classe M têm um grande volume, mas uma pequena massa e cor laranja, falso, né? Próximo, a diferença entre a temperatura das estrelas mais quentes e a das mais frias é aproximadamente de 30.000 kelvins, verdadeiro. Estrelas da classe M podem ser grandes ou pequenas, mas a sua cor é vermelha, verdadeiro. Continuando lá na página 14, exercício 28, com relação àquela parte que fala da nossa localização no universo. Então, é para relacionar aquelas unidades de medida ali com a sequência delas. Então, com a equivalência em quilômetros. Então, qual equivale ali a 9,5 trilhões de quilômetros, o ano-luz? Qual equivale a 150 milhões de quilômetros, a unidade astronômica? E qual equivale a 30,86 trilhões de quilômetros, o parsec? Questão 29, utilizar as palavras do quadro para responder ali qual das situações estão descritas. Utilizada para determinar distâncias no sistema solar, a unidade astronômica. Utilizada no cálculo indireto de distâncias usando ângulos de observação como referência, o parsec. E utilizada para determinar distâncias fora do sistema solar, relaciona a velocidade com o tempo para o cálculo da distância, é o ano-luz. Na sequência ainda, página 14 ainda, né? Exercício 30. Transformar a medida de um ano-luz em quilômetros. Para isso tem que arredondar lá o ano-luz para o ano em 365 dias e a velocidade da luz para 300 mil quilômetros por segundo. Então, gente, olha só, a gente vai precisar fazer uns cálculos aqui, vamos ver se vocês lembram aí como que se calcula. Pensem que você vai ter que transformar primeiro esses 365 dias em segundos, tá? Então, como é que você vai fazer isso? 365 dias, multiplicar lá por 24 horas, por 60 minutos e 60 segundos. Então, você vai achar ali o valor dos 365 dias em segundos, tá? Então, um segundo equivale lá a 300 mil quilômetros. Por quê? Está dizendo aqui em cima, no enunciado, ó, 300 mil quilômetros por segundo. Então, se um segundo equivale a 300 mil quilômetros, 31.536.000 segundos vão equivaler a quantos quilômetros, tá? Faz lá uma regrinha, né? Multiplicando cruzado, do jeito que vocês gostam de falar, multiplicando em x, tá? Mas é uma regrinha de 3, e aí você vai ter lá a multiplicação de 31.536.000 multiplicado lá pelos 300 mil quilômetros, né? E aí você vai encontrar algo nessa faixa aqui. Espero que você tenha conseguido fazer. Se você não entendeu como é que faz, me manda um WhatsApp que a gente resolve, tá bom? A gente tenta resolver juntos. Mas é basicamente isso, tá? Transformar os dias em segundos, e aí você tem lá o valor do segundo em 300 mil quilômetros, multiplica tudo e acha esse valor, tá? Questão 31, para finalizar aí, enumerar em ordem de tamanho os itens abaixo. Lembre-se que você sempre tem que prestar muita atenção no enunciado. Nesse caso aqui ele está falando do menor para o maior, mas muitas vezes são colocados enunciados aí que pedem o contrário, né? Então, mas vamos na sequência então do menor para o maior. Então, a Terra, o primeiro, depois o Sol, aí o Sistema Solar, o braço de Órion, a galáxia de Andrômeda e, por último, o superaglomerado local. Gente, estudem bastante esse conteúdo, tá? Na próxima semana a gente vai ter a revisão, a
aula de revisão com o formulário que vale 5 pontos. Então agora é a hora, se você ainda não tirou suas dúvidas, de revisar aí todo o conteúdo, tá? Antes da aula de revisão, para que aí a gente possa conversar a respeito, tá bom? Beijos e até a próxima!